Turma, muito bom dia. Hoje é dia 3 de setembro, já estamos no mês de setembro, 11 horas e 2 minutos. Sou José Eduardo, aqui da Startse, falando de São Paulo. Eu queria começar seguindo aquele nosso protocolo de abertura. Para quem já acompanha o Restart, você já sabe que a gente frequentemente pede o feedback de áudio e vídeo. Já estou vendo que tem uma turma aqui já engajada conosco, então vou pedir para que vocês deem um retorno aqui para nós sobre qualidade de áudio e vídeo. Também vou pedir para vocês dizerem da onde estão nos ouvindo. Eu falo aqui de São Paulo, capital, dia bonito, sol. Me digam para nós de onde vocês nos ouvem. Turma, sem enrolar muito, já estou vendo aqui que tem o João Pivato, está falando de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, Patrícia, de Campo Belo, São Paulo, o Hurst, que sempre está conosco aqui, sempre de Caxias do Sul, e ele comenta, tá acabando a quarta temporada, tá acabando, Horst, infelizmente tá acabando, mas tem bastante coisa interessante pela frente aí. Então, João Pivato dizendo que tá tudo ok com relação à qualidade de áudio e vídeo. Turma, eu vou fazer uma apresentação bem breve aqui, porque eu quero aproveitar bastante o convidado que vai estar conosco hoje aqui. Ele traz um assunto que é bastante pertinente para o ambiente competitivo de negócios, e também a importância dessa questão de, diante de um cenário competitivo, você trazer para o jogo essa questão da inovação e do teu posicionamento estratégico. Então, eu vou compartilhar rapidinho a minha tela aqui, só para trazer um pouco do assunto que nós vamos estar trabalhando nessa aula de hoje. E vai ser uma tela bastante simples, porque eu vou trazer o nosso convidado para o jogo daqui a pouco. Então vamos lá, nós estamos na aula de número 36, e o assunto dessa próxima quase hora aqui conosco é como empreender no mercado de gigantes e crescer durante a crise. Eu tenho certeza que essa é uma questão que muitos de vocês se fazem ou se deparam, ou mesmo quando estão lendo o noticiário, seja no meio físico ou no online, se fazem. Como é que eu invisto numa nova ideia, num novo empreendimento num momento como esse, principalmente se é um mercado dominado por players, os incumbentes, né, que já estão aí há algum tempo na estrada, e principalmente, que estratégias eu utilizo para crescer nesse ambiente de crise. Eu vou trazer aqui para a tela, vou deixar o meu compartilhamento para rapidamente trazer para a tela o convidado de hoje. Quem está conosco aqui é o Luiz Fernando. O Luiz Fernando, ele é sócio e toca toda a operação ali da Binário Cloud. Ele vai contar um pouco ali mais da atividade dele, vai trazer um pouquinho do histórico dele, de como ele foi parar na Binário, e por isso eu escolhi a gente fazer abreviar um pouco a apresentação para rapidamente trazer o Luiz para a tela aqui. Luiz, tudo bom? Bom dia. Fala, Zé. Bom dia. Obrigado pelo convite, pela receptividade. Muito bom estar aqui hoje falando com você e com todo mundo que está nos assistindo. Espero fazer essa quase hora aí valer muito a pena para cada um de vocês. Eu tenho certeza que tu preparou um material muito legal. Pessoal, antes de eu passar a bola aqui para o Luiz, a gente combinou aqui no backstage, antes da gente iniciar, que o Luiz preparou todo esse material para ser compartilhado com vocês. Então, ele vai dar as instruções ali, mas eu já estou com o link de compartilhamento aí, e a hora que o Luiz der o ok, eu já coloco ali no chat, vocês vão ter acesso a toda essa apresentação aí. Então, sem mais delongas, Luiz, eu vou passar a bola para ti, vou trazendo as perguntas à medida que o pessoal for se engajando na conversa. Eu queria convidar todo mundo a participar, porque essas experiências aqui do Restart, elas são tão mais ricas com a participação de vocês. Então, à medida que forem sentindo aí que querem entrar no jogo, querem entrar no campo, tragam as perguntas aqui para nós e eu vou levando para o Luiz. Luiz, bola contigo. Eu vou trazendo as questões imediatas aqui, as questões mais elaboradas que a audiência trouxer, e a gente vai concentrar ali no final, porque a gente tem um bom tempo ali para fazer esse ping-pong junto com a turma aqui que está nos acompanhando. Muito bom, Zé. Então, vamos em frente. Nosso tempo é curto e tem coisa boa para compartilhar. Então, vamos aí ao que interessa. Compartilhar minha tela aqui com vocês.
e se puderem só me dar um feedback a hora que carregar e tal, eu agradeço, que é para eu poder aí seguir adiante sem que ninguém perca nenhum conteúdo. Perfeito, Luiz. Já estamos vendo a tua apresentação. Como eu disse, o tema é como empreender no mercado de gigantes e crescer durante a crise. Tudo certo aqui, Luiz? Perfeito. Primeiro, eu quero sinalizar para vocês que a gente tem uma admiração muito forte pelo trabalho da Start, e como binário cloud, como empreendedor, eu venho me relacionando com a instituição há bastante tempo, tá? Ano passado, a gente teve várias participações de conjuntos no evento, e eu fui bem feliz de uma participação que eu tive na missão para o Vale do Silício no começo do ano, né? Onde fizemos ótimos amigos, tivemos experiências incríveis, e aquilo tudo nos motivou a continuar construindo coisas e fazendo a diferença aí no mercado. Antes de entrar e falar sobre negócio, eu vou dar rapidamente uma compartilhada sobre a minha história, né? Eu sou empreendedor desde sempre, desde que eu comecei a trabalhar, minha vida sempre foi construindo negócio, e felizmente tive várias influências que me levaram para o mercado de tecnologia e principalmente para o mercado de internet, tá? Há mais de 12 anos a gente vem construindo ferramentas de venda, ferramentas de e-commerce, ferramentas de relacionamento institucional com cadeia de distribuição e tudo mais, né? E por algum tempo eu dediquei a construir soluções, o que a gente chama sob demanda, tá? Que é aquela coisa onde você entra numa companhia, faz toda uma análise, um entendimento de quais problemas que ela tem, e você para desenhar soluções e depois implementar, implantar e fazer com que aquela solução se torne prática. Felizmente, um dos negócios que a gente construiu foi muito promissor, e há 9 anos atrás eu passei a dedicar minha carreira a trabalhar com construção de plataformas como serviços ou de software como serviço, né? E a ideia sempre, então, é buscar construir negócios baseados em receita recorrente, né? E que, de certa forma, gere um alto impacto em toda a cadeia produtiva, em toda a cadeia no mercado. Como o conteúdo é extenso e a gente tem pouco tempo, vocês vão ver bem no cantinho direito de todos os slides que a gente tem uma continuidade do tema em questão, tá? Então, se vocês quiserem me conhecer um pouco melhor, conectar comigo, esse QR Code está levando para o meu LinkedIn, e a partir de lá a gente pode continuar aí trocando ideias. Se vocês precisarem de experiência, trocar informação, quiser fazer negócios, mentoria e tudo mais, pode contar comigo para isso. Falando um pouco sobre binário cloud, nós somos uma empresa que nasceu no Brasil, a gente tem uma história em torno de 4 anos, né, e o mindset, ele sempre foi muito drivado a causar um impacto, né, no ecossistema, principalmente considerando na nossa atividade core, que é o de computação em nuvem, tá? E é aqui que a gente fala de grandes empresas, né? Quando você fala de nuvem, quando você fala de cloud, provavelmente vem em sua cabeça uma série de letrinhas, né? AWS para cá, GCP para lá, Azure para o lado, né? IBM e tal. Se você olhar as principais empresas de tecnologia do mundo, estão olhando ou estão sendo protagonistas na construção de ferramentas para computação em nuvem. E a gente resolveu fazer isso do Brasil para o mundo, tá? Então, a gente nasceu aqui e estamos construindo aí a nossa forma de aproveitar o mercado que está sendo construído de forma global. A história hoje é compartilhar para vocês como que a gente vem fazendo isso, que estratégia que a gente fez e os resultados que a gente conseguiu com o que foi feito até aqui, né? Muita gente me pergunta assim, porra, mas vocês são loucos, vocês estão indo, né, concorrer com a Amazon, com Google, com isso ou com aquilo. A ideia não é essa, né? A ideia é a gente ter tecnologia complementar e que, de certa forma, aí a gente permita que o Brasil em si, as empresas do Brasil, tenham um salto no quesito amadurecimento tecnológico, tá? Então, a gente começou, oficialmente, aí nos 3 primeiros anos, todo o esforço da companhia foi direcionado para engenharia, tá? Quando a gente fala de prover solução de cloud, a gente está falando de uma série de camadas complexas. Até que você logue numa ferramenta e acesse um software, você tem camada física de data center, que envolve energia, envolve conectividade, envolve link, envolve troca de tráfego de operadoras, envolve baixa latência, envolve uma série de itens que por si só são altamente complexos. E depois disso você começa a entrar na camada, que é o que vai suportar lá embaixo toda a virtualização, tá? Então você tem rede, você tem firewall, você tem switch, você tem roteador e tal, uma série de coisas que também são bastante complexas. Então, todos os primeiros anos da companhia, a gente não se preocupou em vender, tá? Não quer dizer que a gente não tentou vender, mas todo o esforço, a energia principal, as primeiras pessoas que vieram para o time,
foram totalmente pessoas de engenharia, pessoas técnicas, tá? Assim que a gente se sentiu confortável minimamente com aquele MVP, onde a gente entendeu que dá para levar para o mercado uma solução, dá para levar uma solução segura, confiável, estável e que a gente será capaz de suportar, foi onde nós começamos a dar os próximos passos, tá? E a gente conta aqui, é o que a gente chamou de etapa de estruturação, tá? E aí a gente entra, né, teve um encavalamento ali entre o último ano de investimento só em engenharia, o primeiro ano de estruturação, mas no geral fazem 2 anos que a gente começou a ir para o mercado. Quando a gente vai para o mercado, o que a gente buscou foi testar as hipóteses de negócio, tá? Como eu citei anteriormente, a gente tem um mercado que está sendo criado, mas que ele é muito fixado em empresas, né, específicas. Então, o mercado ouve falar de cloud, ele lembra de Amazon, né? Então, o que a gente teve que fazer foi assim, pô, como é que eu entro nesse mercado? O que vai fazer o cara contratar a Binário Cloud e não contratar a Amazon direto? Onde é que eu agrego valor? O que o mercado brasileiro está precisando? Qual é o perfil das empresas dentro do Brasil que faz sentido a gente trabalhar, né? Então, isso tudo foram hipóteses que a gente foi elaborando, tá? A gente encontrou o nosso espaço, tá? E o nosso espaço foi na diferença, né, no salto onde está a empresa brasileira versus o que é nuvem propriamente dito, tá? Você tem empresa, indústria média, escritório médio, etc., empresas de, né, um porte relevante, tá? Mas ela está numa estrutura totalmente on-premises, né, aquela infra dentro de casa, aquela estrutura convencional, aquele modelo de ERP, etc., aquela coisa maluca toda que não é o mundo de web que a gente vive hoje, né? E esse cara sair sozinho e ir para a nuvem, a gente viu que é uma missão impossível, né? Ele vai gastar muito dinheiro, ele vai ter uma experiência negativa, ele vai se frustrar por não lidar com problemas básicos, como tratar latência, redundância de link, estabilidade, etc. Então, a gente entendeu que há ali uma carência de conhecimento, né? E foi onde a gente começou a se movimentar para, então, ir para o mercado, tá? Para poder começar a vender. Então, a gente trouxe profissionais que foram se especializando em jornada para a nuvem, que foram se especializando em arquitetura, que foram se especializando em educar o mercado, né? E o nosso time de marketing atua muito bem nisso, tal. Então, as validações das hipóteses nos permitiram seguir, né, para as etapas seguintes, que foi formar o time, né? Então, depois que eu entendi o que o mercado esperava, é que a gente foi atrás das pessoas com aquelas competências ou com aquelas características, ou mesmo com capacidade de se moldar para entregar esses itens que a gente mapeou e entendeu. Com a equipe dentro de casa, a gente começou o processo de estruturação de processo, né? Processo de construção de processo. Qual foi o mindset? Não adianta a gente, como empreendedor ou como diretoria, começar a construir processo e depois colocar a gente dentro do processo para segui-lo, né? A gente considera muito mais eficiente, muito mais inteligente, eu garantir que eu tenho pessoas com competência, né, com conhecimento, com mindset drivado no mesmo sentido que o nosso, e que essas pessoas façam parte da construção dos processos, tá? É a famosa frase, uma cabeça pensa melhor do que, 2 cabeças pensam melhores do que uma, tá? E foi aqui onde a gente deu muita atenção. Trouxemos as pessoas e a partir delas a gente começou a construir processos. E em todos os níveis, tá? No nível comercial, então o jeito de prospectar, o jeito de falar, o jeito de apresentar o produto, a forma de precificar, a forma de apresentar o preço, né? Num processo de POC, de validação e essa coisa toda, né? Indo para o marketing também, né? Criar consistência, né? Consistência no relacionamento. Como que eu crio uma marca? Como é que vai ser essa marca? De que forma que eu vou levar ela para o mercado? Quais as ferramentas que eu vou levar? Qual o perfil de público que eu falo? Como é que eu me relaciono com cada perfil, né? Eu estou um tempo falando com o pessoal técnico, outro tempo com o pessoal de negócio, outro tempo com o aspirante aos dois e assim por diante. Então, quando a gente organizou isso, a gente foi com tudo, é o que a gente chama para o go-to-marketing, tá? Então, a gente botou lenha na fogueira, trouxe gente para o comercial, trouxe ferramenta para o comercial e começou a acelerar para começar a vender, tá? E aí, na sequência, a gente começou a dar mais um gás em branding, tá? E aqui também é importante, se vocês olharem, o branding começou logo depois do go-to-marketing, tá? Isso foi uma questão primordial para a gente ter uma preservação de caixa, tá? Porque quando eu faço go-to-marketing, eu estou indo tentar vender, eu já começo a gerar receita. Gerando receita, eu já não estou mais operando 100% em prejuízo, eu estou operando 92, 90, 85, eu estou diminuindo, né? E essa diferença que vai sobrando fica muito mais confortável para a gente que está construindo o negócio investir no crescimento. E aí entra atividades de branding, né?
E aí a gente chega nos nossos queridos clientes fãs. Tá? Muita gente fala de margem de negócio, muita gente fala de custo, muita gente mapeia projeto e etc. para ver o quanto custa. A gente fez tudo isso, a gente sabe o quanto custou, tá? Mas a gente não mede esforços até hoje, tá? Para trazer os clientes para dentro de casa. A ideia é que a gente cause uma experiência tão boa, que a gente seja capaz de superar todos os desafios com tanta seriedade, transparência, etc., que o cliente olhe para a gente e diga, cara, impressionante o nível de qualidade ou cuidado que vocês têm para com a gente. E aí, a gente chegou no nosso ano de escala, né, hora de botar os 2 pés no acelerador e sair forte na turbina, e a gente se deparou com a pandemia do Covid, cujo todos nós estamos vivendo, né, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Vale frisar que a gente é uma empresa brasileira, atua no mercado muito caro, a gente consome muito recurso, muito caixa para comprar hardware, para data center, para infra e etc. Né? Então, a nossa linha de gestão ela tem que ser muito focada em como eu causo um impacto grande, preservando e controlando o nosso dispêndio. E é aqui que a gente fala. Tá? Primeiro, voltando em equipe. De novo, você vai ver que, no geral, a gente é uma empresa de gente jovem, uma empresa de gente que está disposta a se colaborar, né? Eu diria que a gente tem mentes brilhantes, tá? Que estão dispostas a se complementar, tá? Então, você tem pessoas no marketing trabalhando em produto, você tem pessoas no comercial trabalhando em engenharia, você tem pessoas de engenharia ajudando na venda, você tem todo mundo da empresa produzindo conteúdo, etc. Então, a gente trabalha muito bem como esquadrão, a gente trabalha muito bem se complementando. Tá? E a gente tem aqui um ritmo saudável, né, de escalar o time. Nos últimos anos, a gente dobrou a cada ano, tá? Mas de modo que isso sempre esteja acompanhando a receita, isso sempre esteja acompanhando as entregas estruturais que a gente se propõe a fazer. Uma coisa que a gente faz para causar impacto também é trabalhar em conjunto com comunidades, né? Então, parte da nossa solução, ela vem sobre o OpenStack ou sobre comunidade Open, né? E aí a gente fala aqui de Linux, pode falar de OpenStack, de Apache, entre várias outras, mas a grande questão é assim, a gente quer contribuir como empresa e como pessoa para a evolução tecnológica do todo. Tá? Nosso time tem vários projetos que foram premiados pela Linux Foundation, pela Apache, etc., e algumas coisas adicionais vocês vão poder ver aqui no cantinho, no QR Code, vocês vão ir para uma página onde conta um pouco mais dessa história. Tá? Então, de novo, atenção aos QR Codes que eles vão complementar aí o que vocês precisarem ver. Nossos produtos eles são construídos para que provedores de internet e empresas de TI prestem serviços, gerando uma renda em cascata e além de emprego indireto. Isso aqui é o grande pulo do gato. Tá? A gente não se preocupa tanto assim em levar o produto para o cliente final. Tá? A gente se preocupa hoje, boa parte do nosso esforço está sendo em pegar tudo que a gente já sabe sobre computação em nuvem, então engenharia, produto, tecnologia, discurso comercial, ação de branding, produtificação, etc., e levar isso para empresas que já são do segmento de TI e de telecom. É o que a gente chama de canais. Nossos esforços hoje são muito grandes para fazer com que essas empresas que já estão há anos no mercado consolidadas, já têm suas carteiras, tenham um portfólio novo, muito mais maduro e muito mais aderente com o mercado futuro. Tá? E dessa forma a gente vem causando um impacto incrível, porque vamos supor um provedor de internet do Nordeste, que nunca vendeu cloud, tem lá uma equipe de 10, 20, 30 vendedores, esse cara passa a levar cloud computing para o portfólio dele, esses representantes, esses vendedores lá na ponta passam a ter mais portfólio, passam a ter maior receita, passam a ter mais fidelidade do cliente e assim por diante. Então, a nossa forma de causar impacto, ela não está ligada necessariamente em aumentar 100 vezes o meu número de comercial. Não, eu tenho que aumentar 100 vezes o número de empresas que estão trabalhando com os nossos produtos. E a nossa missão como companhia é garantir que a experiência desses canais seja realmente incrível e que faça diferença no dia a dia deles. E aqui, complementando o que eu falei no começo, é assim, a gente não pensa em AWS, em Google, em IBM, etc., nesse cara como concorrente. Tá? A gente pensa em serviços que se complementam e a gente se preocupa em entregar o que é melhor para o cliente. Quase sempre o cliente precisa de um conjunto de coisas. Nem tudo a gente tem sendo a gente que fez. Às vezes é preciso buscar no mercado, às vezes é preciso usar parceiro e etc. Então, por aqui a gente se preocupa em ser revendedor, em ser distribuidor ou representar
todas as principais empresas sustentáveis de tecnologia do mercado. Então, a gente levanta uma bandeira branca, entra na casa do cliente, identifica, entende o que ele tem, volta e diz assim, olha, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa aqui, tal. E muitas vezes o nosso apoio vai ser em simplificar a contratação. Então, eu entrego como serviço para o cliente, a gente vai fazer isso de uma forma parcelada, de um modo que aí entra a inteligência do novo mercado e da nova economia. O que a gente entregou durante esses meses de pandemia? Tá? A gente tomou a decisão no dia 12 de março, todo mundo ficar em casa. Felizmente, um dia depois da gente tomar essa decisão, a equipe não veio mais para o escritório. Eu sou um dos poucos que tenho vindo aqui para manter a casa em ordem. Tá? De lá para cá, a gente cresceu 1,5 vezes o nosso número de clientes, então 150% no número de novos clientes, e tivemos vários crescimentos juntos dos clientes que já eram da nossa base. A gente conseguiu entregar projetos altamente complexos, como projetos de assessment, projetos de consultoria e até projetos de migração de ambientes grandes, tá? De empresas com SAP, de empresas com TOTOS, com bancos complexos, com Oracle, etc., rodar isso, né, uma migração inteira, sem downtime, sem perda de dados, sem causar lentidão, sem causar nenhuma experiência negativa para os usuários finais dos nossos clientes. A gente tem como meta institucional garantir 100% do índice de satisfação em todas as solicitações e todos os atendimentos feitos para os nossos clientes. E a gente tem também a meta institucional de garantir 100% dos atendimentos feitos dentro do SLA. Então, a gente só aumenta o número de clientes, garantindo que isso aqui está sendo mantido. E a gente conseguiu. As coisas estão mais ou menos conexas, né? Você tem 100% do atendimento dentro do SLA, na sequência você tem 100% de satisfação aí nos atendimentos. Uma ação essencial que nos permitiu escalar tanto com o crescimento de vendas na própria base, quanto com novos clientes, foi a nossa capacidade de reorganizar rapidamente o nosso portfólio, criando ofertas novas mais aderentes ao momento. E a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Outra questão, um exemplo prático, a gente tinha previsto esse ano vários eventos presenciais, várias ações em conjuntos, várias visitas em data center, etc. Isso tudo acabou, não teve como fazer nos últimos 3 meses. Então, a gente criou uma forma muito dinâmica e muito rápida de se comunicar com cada público-alvo. Tá? Cada público-alvo aqui é um termo bem importante. Tá? A gente não se comunica de forma generalizada. A gente tem um direcionamento muito claro de para quem e como que a gente vai falar. Então, dando um exemplo prático para vocês, o nosso time interno, ele é um público-alvo. Ele não é tratado por um endomarketing ou por alguém específico, ele é tratado pelo marketing, ele é uma persona. Nossa equipe de marketing é responsável por criar toda a linha de comunicação, toda a mensagem, etc., que a gente leva para esse público interno. Tá? O nosso público de canais, a mesma coisa, ele é um outro público e ele também é dividido. A gente vai ter canais, dentro de canais a gente vai ter o cara que é broker, que é a empresa de TI, o cara que é provedor, que é o provedor de internet, etc., e o cara que é o integrador, que são aquelas empresas que pegam grandes projetos, juntam soluções diversas e a partir delas levam para o mercado. Então a gente divide isso dessa forma e nesse período de 3 meses a gente parou para construir uma forma mais dinâmica, uma forma mais forte de poder se comunicar especificamente com cada um desses perfis. E aí é onde a gente gostaria de chegar realmente. Por que a gente conseguiu? Primeiro momento lá em março, aquele fator cagaço altíssimo, todo mundo parou, um paraquedas nas nossas costas, o susto foi grande, a gente seguiu em frente, trabalhando, e hoje a gente consegue parar e olhar para trás para ver o que nos permitiu chegar até aqui. E é sobre isso que a gente vai discorrer um pouquinho agora. Tá? Primeiro vale a gente falar sobre decisões estratégicas. Tá? O nosso posicionamento como companhia, né, isso vem de conselho, isso vem da gestão, a gente mantém a companhia com baixo nível de alavancagem. Ou seja, a Binário Cloud é uma empresa pouco alavancada. Tá? E isso aqui fez com que a gente tivesse uma tranquilidade durante a pandemia de poder focar no negócio. Tá? Então, a gente não parou para ter que renegociar com o fornecedor, para renegociar a dívida, para olhar para a caixa, para captar dinheiro, para isso ou para aquilo. A gente parou
para garantir a entrega, para garantir o SLA, para entregar os projetos e para construir ofertas. Toda a energia das pessoas que estão hoje no nosso time, ela continuou canalizada para um negócio. Isso fez toda a diferença, né? É óbvio que a gente, como diretor e etc., a gente teve que fazer algumas coisas, natural, normal, né? Mas nada que nos permite, que nos impossibilitasse trabalhar. Então, vamos dizer que a gente estava 100% focado no negócio, nós da diretoria podemos ficar 75%, 80%, mas a equipe inteira continuou 150%, eu diria assim, até aumentou o nível de esforço aí para fazer com que a operação funcionasse. Então, a decisão estratégica de, historicamente, manter a empresa financeiramente saudável e com baixa alavancagem, fez com que a gente pudesse lidar melhor com o susto causado pela crise. Tá? A gente chama de home office, mas eu vejo que é o trabalho à distância, né, o trabalho a partir de qualquer lugar, ele fez toda a diferença para a gente também. A gente já vinha, nos últimos 2 anos, construindo nossa forma de trabalhar 100% baseado em ferramentas web. Mesmo o NOC, núcleo de operações, suporte, toda a camada de 24/7, etc., sempre trabalhou baseado em ferramentas web, né? Isso nos permitiu ter muita agilidade, ter muito dinamismo na hora de pensar na saúde das pessoas, na hora de pensar na segurança da equipe, né? Óbvio, eu preciso que a equipe esteja segura, eu preciso que a equipe esteja saudável para que elas possam continuar pondo energia e dando atenção total ao negócio, e isso aconteceu muito bem. Nem vinha se falando sobre lockdown, sobre quarentena e essas coisas. A gente tomou ação quase que, no São Paulo, quase que um mês antes, talvez outros estados um pouco menos, mas a nossa equipe estava em casa, saudável, né, e tranquila para trabalhar desde o momento que a gente tomou a decisão. A gente tem alguns conteúdos falando sobre isso, e aqui nesse QR Code vai levar vocês também para uma entrevista muito legal que a gente deu, contando essa história, tá? Vale a pena você salvar esse conteúdo aí, caso você queira entender um pouco melhor como a gente operacionalizou tudo isso. Tá? E aqui parece clichê, mas é difícil pôr na prática o foco no cliente. Eu falei lá atrás, muita empresa está olhando para o número, olha para a primeira, para a última linha, etc., e esquece de pensar que o negócio ele precisa existir no longo prazo. Né? Ou aquele retorno que um diretor normal e tal está pensando para o ano, ele mata uma startup, ou ele mata uma empresa que está criando seu espaço. A gente está buscando o resultado para os nossos clientes. E foi aqui que a gente focou para readaptar o nosso modelo. A gente construiu ofertas que trouxeram, com muito pouco investimento, um nível de maturidade grande para empresas que estavam operando totalmente sem segurança, com nível de risco, né, de cyberataque, etc., muito grande, tá? E foi aqui que a gente atacou. A nossa missão foi, vamos canalizar nossa energia, vamos pensar em solução de conectividade, solução de ambiente de trabalho remoto, migração para a nuvem de forma mais ágil, etc., e fazer isso com um custo muito baixo, sem que as empresas em si tenham que ter CAPEX, sem que a empresa tenha que tirar dinheiro no bolso de forma antecipada. Então, a gente fez todo esse mecanismo, né, que ajudou com muita clareza o cliente lá na ponta, ele percebeu, e foi aí onde a gente teve muito sucesso na expansão. Boa parte do nosso crescimento veio de indicação de cliente, veio de empresas de grupo e etc. Isso fez com que a gente pudesse validar que o esforço que a gente desprendeu para ajudar empresas, para ajudar esses clientes, fez todo o sucesso e fez todo o sentido, né? Pois permitiu a gente chegar no resultado que a gente chegou. Uma questão relacionada à cultura, tá? E aqui a gente fala de ferramenta. É claro que chat, agenda, etc., todo mundo já usa faz muito tempo, né? Só que a grande questão é que a grande maioria das pessoas e das empresas faz de conta que usa, né? O que é fazer de conta? Ela usa uma agenda, mas ela não deixa pública aquela agenda para que qualquer um possa ver, né? Ela usa um chat, mas ela não está com aquilo ali sendo a forma dela de chamar o outro. Ela se levanta e vai lá, bate nas costas das pessoas para falar. E a gente conseguiu fazer isso de uma forma diferente. A gente usa ferramentas de colaboração de verdade. Então, desde o dia a dia, no chat, etc., tipo, se eu estou sentado e a pessoa está do meu lado, eu falo com ela pelo chat. Não vou interromper, né? Não vou parar a sala inteira para ouvir uma conversa ou tirar o foco das pessoas. A gente usa o chat. A nossa agenda, inclusive a minha, é aberta, pública. Todo mundo vê os compromissos, os horários, etc. Qualquer pessoa do meu time que precisar de um horário meu, ele vai lá, crava um horário, ele sabe que eu vou participar, porque está na nossa cultura. Da mesma forma, eu posso fazer isso com qualquer um, as pessoas irão receber também.
Tá? Então, esses detalhes de você trazer as ferramentas de colaboração para o dia a dia faz toda a diferença. A gente gosta muito de herdar a parte boa das principais metodologias. Então, por exemplo, Scrum é algo que eu conheço, uso e há muito tempo eu vejo vários pontos que ela agrega. Mas, sinceramente, uma coisa que me incomoda é o tal dos daily Scrum, que você tem que parar de manhã, você para de tarde para alinhar, etc. A gente trouxe essa cultura, essa necessidade do alinhamento diário para mecanismos mais simples. Tá? Então, a gente tem reporte, por exemplo, algumas áreas reportam por e-mail, um e-mail global, né? Equipe de vendas, por exemplo, está lá e manda um e-mail geral, pessoal, hoje tentei tantos contatos, falei com tantas pessoas, falei com essa empresa aqui, tem oportunidade para tal produto, agendei aqui uma reunião. Porra, um templetinho simples, tá? Mas isso faz com que todas as pessoas saibam o que o comercial está entregando, né? O marketing, a mesma coisa, né? Então, hoje lançamos material tal, hoje tem os posts XPTO, estou produzindo o e-book que vai sair lá na frente, estamos trabalhando para o evento, não sei o quê. Então, uma forma simples que a gente adaptou ali da metodologia do Scrum foi o resumo, e o resumo funciona super bem, né? E algumas outras coisas. A gente colabora entre uma área e outra durante a construção de documentos, tá? A gente tem um processo muito legal, onde eu construo um documento, eu passo para uma outra área, aquela pessoa vai revisar, vai dar os pitacos dela, alguém vai dar uma versão final, a gente chega no que é o melhor possível e leva isso para frente. Então, a gente toma muito cuidado, a gente põe bastante esforço em fazer com que as pessoas trabalhem juntas por meio de ferramentas e por meio de processos, tá? Comunicação. Eu trouxe o spoiler disso antes, onde eu falei que os nossos stakeholders, né, então todo o nosso time interno, externo, etc., todas as pessoas envolvidas, elas estão direcionadas, né, para que o nosso marketing se comunique especificamente com ela. Eu citei antes canais, eu citei antes o público interno, tem também os clientes, onde a gente toma cuidado, né, de falar mais especificamente, tá? Eu tenho pessoas que consomem meu produto ou que são meu público em potencial, que são diretores de TI, tenho pessoas que são desenvolvedor, tenho pessoas que são um estudante, alguém mais júnior que está começando na carreira, tá? Então a gente organiza nossas réguas, a gente organiza nosso conteúdo para ajudar essas pessoas em diversos níveis, né? E sempre levando ela para frente ali, numa linha de aquisição de maturidade tecnológica ou de conceito prático sobre cloud computing, tá? A gente não quer vender e, tá aqui tua máquina virtual, tá aqui teu data center, usa aí, faz o que você tem para fazer. A gente quer ensinar as pessoas e quer que elas pensem considerando computação em nuvem. Essa é a grande sacada, é aqui que a gente vê a nossa inflexão e o nosso momento de escala. A hora que a gente vê que a pessoa entende que a computação em nuvem, ela pluga um cabo, ela acessa uma console, a partir dali ela tem um monte de ferramenta, e que você não precisa ser programador para fazer o deploy de um site, de um e-commerce, de uma ferramenta específica, de um BI, de um cálculo, etc., né? Aí a gente vai conseguir ter o ganho de escala que a gente acredita que podemos chegar. Então, a gente usa a comunicação com cada um desses públicos para, a cada dia, educá-los, né, e fazê-los ganhar um nível maior de maturidade tecnológica. O que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Isso é meu mindset, eu trago isso desde o primeiro dia, desde a primeira ação, desde o primeiro desafio que eu ganhei aqui na Binário Cloud, tá? Então, a gente gera funil para tudo, tá? Então, por exemplo, esforço de marketing. Beleza, tráfego em site, é importante? Então tá bom, vamos acompanhar. Tá? Acompanhar de verdade, vamos ter meta para ele, vamos ver o que a gente conseguiu fazer, vamos comparar o atingido e o realizado, e vamos discutir mensalmente, periodicamente, tal como a gente melhora isso aí. Então, vou dar uma ideia para vocês. 2017, por exemplo, a Binário Cloud não tinha site. 2018, depois de um ano e pouco de engenharia, fizemos uma landing. Ali a gente tinha 100 e poucos acessos por mês, tal. Hoje a gente já bate na casa quase de 10 mil acessos, tá? Isso não saiu daqui, foi para cá, né? Saiu do 100 para o 150, do 150 para o 180, do 180 para o 300, do 300 para o 320, assim sucessivamente. Isso a gente faz em todas as linhas. Prospecção. Ok, a gente quer vender. Beleza, mas para vender eu preciso tentar falar com as pessoas. Para tentar falar com as pessoas eu preciso ter contato, telefone, e-mail, saber quem é, etc. Como é que eu faço isso? Tem um processo de construir, tem um processo de tentar agendar, tem um processo de fazer reunião. De fazer essa reunião, eu tenho a missão de vincular uma oportunidade com um dos nossos produtos dentro do nosso portfólio, tá? Não adianta eu fazer reunião, olhar, porra, legal, Luiz, tem oportunidade e tal, mas tem oportunidade com o quê?
Nossa missão é pegar oportunidades. Eu tenho uma oportunidade para nuvem pública, eu tenho uma oportunidade para backup em nuvem, eu tenho uma oportunidade para consultoria em TI para resolver o problema do banco de dados XPTO. Então, o nosso executivo ele tem essa missão. Isso tudo a gente quantifica. Não tem complexidade nenhuma. Você pode usar planilha, você pode usar o que for, mas basicamente a ideia é a meta, o que eu estou atingindo daquela meta e o que eu vou fazer para melhorá-la. Aqui vamos falar um pouquinho de reconstrução de ofertas. Eu já dei também uma opinião sobre isso mais acima, e o nosso QR Code leva vocês para que vocês possam depois consumir um pouco mais desses materiais. Aqui esse QR Code vai ajudar vocês a baixar essa apresentação, fiquem à vontade se quiserem, se a letra estiver pequena ou alguma coisa assim, podem ficar à vontade aí sem problema algum, tá? Então, novamente, a primeira oferta que a gente trouxe, muito rápida, tá? Nem uma semana depois da pandemia, a gente já veio com uma oferta focada totalmente em segurança da informação, tá? Então, a gente trouxe algo com baixo custo de adesão e que fez com que os clientes que aderissem saíssem de uma informalidade muito grande e passassem a operar com segurança, assim como a gente mesmo já estava operando. Tá? A gente viu, aí você teve o impacto da moeda, o câmbio crescendo, etc., e as empresas que estavam indo para a nuvem começaram a ficar com um nível de preocupação muito grande, porque a variação cambial foi monstro. Né? Então o cara está lá espremendo, diminuindo máquina, desligando o recurso, etc., ou seja, tirando a maturidade do ambiente, tá? E a contramão da coisa toda. Então, o que a gente fez foi, ok, vamos a gente usar o nosso capital, vamos a gente usar o nosso recurso, vamos expandir a nossa oferta de nuvem aqui do Brasil, tá? Para que a gente consiga suportar o mercado nacional e fazer com que as empresas não tenham que dar um passo atrás, ou seja, ter um retrocesso tecnológico. Então, a gente fez isso, expandimos quase que o dobro da nossa capacidade durante esse período da pandemia, e felizmente a gente já está quase cheio desse ambiente de novo aí. Então, isso foi muito gratificante, tá? A gente trouxe essas duas ofertas aqui focado em ajudar o cliente, aquele foco no cliente que a gente falou lá atrás, e isso naturalmente resultou, né, num crescimento da própria Binário Cloud. Tá? Serviços de gerenciamento. Aqui entra uma questão que está relacionada também com o momento do TI. As empresas passando por toda essa loucura de transformação digital, a gente vê que as áreas que não são de TI, elas têm uma certa dificuldade de conseguir implementar soluções. Então, elas são muito dependentes de pessoas com conhecimento tecnológico. E o cara de TI, ele é o cara para isso dentro da companhia. Então, eles estão hoje focados em construir software, em contratar software, em arrumar processo, em melhorar a operação funcional. Né? Aquilo que a gente, felizmente, sempre falou, acaba acontecendo. O TI de uma companhia, ele tem que servir para dar suporte à venda, a dar suporte ao negócio, a dar suporte à escala para os clientes em si. E não para se preocupar com o servidor, se preocupar com o firewall, se preocupar com a estabilidade do ambiente ou se defender de um ataque. Né? E foi aqui que a gente trouxe o que a gente chamou de portfólio de serviços de gerenciamento. Tá? Então, a gente começou a ajudar tanto empresas diretas, como até canais, tá? Empresas que já prestam serviço de TI, mas que ele não tem um back-office tão grande ali, com 24/7, né, com engenharia, com níveis de N1 até passando do nível 3, ali nível de engenharia mesmo para resolver problemas de alta complexidade. Então, a gente construiu isso de modo que os clientes conseguem aderir, tipo, pô, eu preciso que vocês gerenciem para mim este servidor aqui, eu preciso que vocês cuidem para mim da minha operação de backup, eu preciso que vocês cuidem para mim numa parte operacional que eu tenho aqui, que está me consumindo muito tempo e tal. Então, a gente trouxe isso para dentro de casa, né? A gente tem todo um framework de gestão, que aí entra lá atrás naquela camada de construção de processo que a gente fez, né? E isso nos permite atender um grande número de operações, de gerenciar e tal, de forma sistemática e de forma sem que o custo acompanhe, né? Então, a coisa fica muito mais otimizada, muito mais passível de auditoria, muito mais lastreada, vamos assim dizer. Tá? Então, numa visão geral, foi assim que a gente reestruturou nossas ofertas, tá? E isso fez com que a gente começasse aí a ver a nossa curva, felizmente, continuar subindo. Tá? Decisões estratégicas, tá? Coisas que também a gente mantém no nosso mindset. Tá? Simplicidade e consciência. A gente sabe de onde a gente está se enfiando, vamos assim dizer, né? No mercado, nos riscos, suportar a TI, suportar ambiente
é altamente crítico, e aí você fala de fazer isso para 10, para 50, para 100, para 1.000 empresas, né? O risco vai aumentando proporcionalmente, tá? Então, a gente procura atuar sempre com um nível correto de simplicidade, tá? E a gente procura sempre ter uma fala muito próxima, muito verdadeira, muito envolvendo os clientes e tal, para que ele nos ajude a superar os desafios que vão surgindo, tá? Isso tem dado muito certo também, porque a gente acaba vendo que o cliente entende a diferença da Binário Cloud de uma Amazon sozinha, por exemplo, e ele consegue ver o esforço que a gente faz para conseguir fazer com que ele esteja em outro patamar, tá? A gente não devolve para ele um problema, a gente devolve para ele soluções, tá? Então, posso levar um problema? Posso, mas eu vou sempre levar com alternativas, com ideias, com mindset, com pensamento, com elementos que farão com que ele seja bem-sucedido, tá? Então, a nossa forma de pensar está muito relacionada a ser simples e consciente das nossas limitações. Um elemento que muito tem se falado e pouco se vê na prática é a melhoria contínua, tá? Independente da origem, da metodologia, pode falar, né, de linhas e etc., mas aqui o que a gente tem na prática é, vamos começar, vamos fazer uma versão 1, vamos fazer uma versão 1.1, vamos botar isso para frente, vamos apresentar para alguém, vamos ver o que volta para a gente, tá? E isso faz com que a gente consiga fazer com que todas as áreas estejam gradativamente subindo, tá? Não adianta eu estar o comercial voando lá na frente e a engenharia travada lá atrás. Não adianta a engenharia estar com puta recurso, lançando um monte de coisa boa e o comercial não aprendeu a vender, não aprendeu a levar aquilo para frente, tá? Então, a gente se preocupa muito em trabalhar ali pequenas entregas constantes, tá? Para que, de alguma forma, aí, as áreas estejam sempre subindo. Autonomia para as equipes. Eu citei lá atrás que a gente traz para cá pessoas com mentes brilhantes, né? E não faz sentido a gente ter pessoas com mentes brilhantes e apagar as ideias delas. Então, a gente dá autonomia e recurso. Como C-Level, a missão de cada um aqui, cada diretor da Binário Cloud é garantir que a gente tenha as melhores pessoas na área, que essas pessoas tenham direcionamento, ou seja, o esforço dela esteja indo de encontro com a estratégia institucional que foi definida, tá? Mas o principalmente é que ela tenha recurso, condições e suporte para fazer as coisas acontecer, tá? Então, a nossa missão é sempre fazer a melhor entrega possível, tá? Dentro ali do limite de tempo, etc., de razoabilidade que a gente precise entregar alguma coisa. Então, cultura de melhoria contínua e autonomia de equipe são os pilares, são coisas que permitem que a gente esteja diariamente fazendo entregas incríveis aí para os nossos clientes. O trabalho em equipe, aqui entra numa questão, a quebra total de hierarquia. Tá? Eu falo muito para o meu time que o seu cargo nada mais é do que o nível de confiança que você tem para assumir responsabilidades, né, pelas decisões que você toma. Tá? Então, toma a decisão, ela vai dar problema, vai dar acerto, você tem o ônus e o bônus com aquilo, tem que gerar uma lição, né, e essa lição tem que fazer com que a gente melhore nossas entregas. Então, na prática, a gente trabalha com todo mundo no mesmo nível, tá? Qualquer pessoa chega em mim, qualquer pessoa chega no nosso presidente, as pessoas estão junto no dia a dia discutindo estratégia, nossas reuniões de OKR também, um pouco adaptado e tal, a gente traz isso para o nosso dia a dia e envolve desde a pessoa que entrou hoje como estagiário, até a pessoa que já está com a gente mais tempo, sendo head e operacionalizando aí alguma área. Aprendizado constante, né? Também um pouco ligado com o conceito de metodologia contínua, mas ele vem numa etapa gradativa e aqui ela faz bem sentido de estar onde está, né? A equipe está gerando informação, ação, conhecimento e etc., né? Mas muitas vezes a gente acaba deixando passar o aprendizado, né? Ou seja, a lição. Então, na nossa cultura, a gente tem uma forma de fazer com que todas as pessoas sejam de fato ouvidas, tá? E que o que elas estão trazendo vai de fato ser tratado, tá? Não adianta eu ver um time que está lá no 24/7 atendendo o cliente, reclamar que não está conseguindo usar o telefone porque o fone não é bom, ou porque tem instabilidade, ou porque tem isso, ou porque tem aquilo. A gente precisa olhar para aquilo, entender, e de novo, volta lá a função do C-Level.
olhar para aquela área, ver o que está impedindo aquele time de melhorar, né, o que aquele aprendizado está nos dizendo, e a partir daí que a gente consiga solucionar. Então, a grande questão é, o resultado, né, de uma conversa é sempre melhor do que alguém pensar sozinho. Tá? Então, a gente sempre passa por revisão, sempre um compartilha com o outro, né? E a gente tem aqui esse mindset, que é uma frase dita com recorrência, que é: ninguém pode errar sozinho. Tá? Errar sozinho é o único erro grave que a gente tem aqui na Binário Cloud. Falei brevemente sobre OKR, e como eu citei lá atrás, a gente conhece, estuda, entende das metodologias e a gente para adequá-las à nossa realidade. Então, a gente gosta muito do OKR, porque ele nos permite quebrar um objetivo macro, né, que quase sempre está relacionado ao atingimento de receita, à geração de caixa, a nível de satisfação do cliente. Basicamente, aqui na Binário Cloud é assim, a gente tem a meta de faturamento de ano, meta de faturamento recorrente e o nível de satisfação do cliente. Então, qualquer coisa que a gente fizer ao longo do ano tem que considerar esse objetivo. Mas a gente quebra o nosso planejamento a cada quarter, tá? E isso é fantástico, porque não tem aquela coisa de, puto, o ano inteiro vou fazer isso, vem a pandemia e acabou com todos os teus 3 meses de planejamento que você fez no ano passado para tocar nesse. Tá? Então, a gente tem sido muito ágil e essa forma de trabalhar faz com que você possa ser ágil. Aqui no nosso jeito de trabalhar, a gente quebra o OKR por área, tá? Então, tem lá comercial, enterprise, canais, pré-vendas, né? Todas as tarefas que a gente tem que entregar, que são o que a gente chama de tarefas estruturais. Então, revisar o fluxo do funil de vendas, construir uma página para otimizar a construção de BOM, repensar o processo de ligação para o cliente. São coisas estruturais, tá? A gente leva isso para o OKR e acompanha aí a cada 15 dias a reunião dos gestores para ver se o OKR está andando ou se não está. Às vezes dá uma relaxadinha, deixa passar umas 3 semanas ali, dependendo da loucura como vem, mas no geral, pelo menos 4 interações por quarter aí nós vamos ter em relação à sinergia entre o que as áreas estão entregando versus o que está decidido para aquele quarter em questão. Isso é muito importante, tá? Eu dei exemplo de comercial, mas a gente leva em marketing, por exemplo, a gente tem os pontos que são chave para a gente. Eu citei para vocês o trabalho de branding que a gente faz, então a gente tem um tópico lá de branding, e aí vai ter assessoria, preciso levar para o mercado releases com essa abordagem, com essa abordagem, com essa abordagem. Inbound marketing, precisamos produzir tais materiais, precisamos produzir tal landing page, portal, a gente tem feito um esforço grande agora para construir automações de venda, etc., está muito relacionado à experiência de compra online, né? Isso entra em áreas, né, dentro do marketing ali no OKR. E a mesma coisa para engenharia, a mesma coisa para jurídico, a mesma coisa para financeiro, tá? Então, está tudo ali, todo mundo se combina, os gestores têm a missão de fazer com que as pessoas cheguem ali, tá? Então, qualquer pessoa entra na nossa planilha de OKR, ele tem tarefa para tocar, ele vai lá, acompanha, alimenta, dá os graus, né? A gente mostra o que está, o progresso, etc., adapta, e isso tem funcionado muito bem por aqui. Lições práticas, entrando aí já na nossa reta final. Primeiro, para sobreviver a uma crise, para passar por ela mais tranquila. Isso vale para a pessoa jurídica, mas vale também para a pessoa física. É controle do endividamento e controle do caixa, tá? A história de quem está preparado cresce durante o ano de crise é um fato. Tá? Eu não li os slides, mas essa frase é importante. A gente sempre ouviu falar que a crise é uma excelente oportunidade de crescimento, tá? E de fato ela é, mas para quem está preparado. Para quem não está, ela é o terror. Ela tira o sono, ela tira a vida, ela tira a tua energia, ela tira teu foco. Tá? Então, manter o endividamento controlado e uma posição de caixa saudável faz com que você possa gastar energia com o que importa, que é o teu cliente, que é o teu negócio. 2, gerenciar os riscos, né? E selecionar bem quais deles que vale a exposição. A gente trabalha bastante com projetos aqui, e surge projeto todo dia, a equipe traz, porra, mas tem clientes PTO, projeto não sei quantos milhões, isso, aquilo, tal. Você olha para o risco, né? Puta, vai tantos de caixa, vai isso, leva tanto tempo para receber, o dólar pode variar, vai não sei o que e tal. Você olha, porra, não vale a pena. Seria um grande case, mas às vezes é melhor não ir. Tá? Então, é muito importante que o gestor consiga avaliar o risco com maestria. Tá? Tomar risco é essencial. Ninguém empreende, ninguém cresce
sem tomar risco, tá? Mas você precisa escolher o risco que vale a pena tomar. Então, saber onde alocar o tempo, saber onde alocar o dinheiro, ele é fator primordial, tá? Pois você não recupera nenhum dos dois, tá? Nem o dinheiro, como o mercado fala que você recupera, você pode ganhar outro, mas aquele que voou, não volta mais. Engajamento, tá? As pessoas são incríveis e elas conseguem fazer coisas excepcionais quando elas estão engajadas, quando elas estão vestindo a camisa. Tá? Manter a equipe unida é essencial para que as pessoas e para que as empresas, de fato, entreguem e façam a diferença. Tá? O CNPJ ele só existe no número. Ele é uma composição de diversos CPF. E os CPFs precisam estar engajados, precisam estar unidos, precisam estar suando forte para fazer entregas. Senão, de nada vai adiantar a empresa existir. Então, é muito importante que diretoria, que gestores, que fundadores, que investidores, que conselho, seja lá quem for, inclusive todo mundo, as pessoas têm que motivar umas às outras. As pessoas têm que ser facilitadoras umas às outras. As pessoas têm que ser ouvidas e têm que ser parte da construção. Tá? Não vamos menosprezar o conhecimento de ninguém por ser mais jovem, ou por ser mais velho, ou por pensar diferente de você, ou por pensar igual. Vamos somar esforços, vamos somar conhecimento e vamos manter a união. Essa é a grande sacada, é isso que vai fazer com que todo o restante seja possível. Prepare-se para o futuro. E aqui é complicado, a gente está numa pandemia e o que a gente tem de certeza? A gente não tem mais certeza de muita coisa. A única certeza que particularmente eu tenho é as coisas vão mudar de forma cada vez mais rápida. Essa é a realidade. A gente tem pouco nível de controle externo, fatores macros acontecem, existem e nos pegam com tudo, tá? E as coisas mudam muito rapidamente. Então, a grande questão aqui, a dica que eu dou para se preparar para o futuro é aprenda e prepare-se para se mover rapidamente. Não demore, seja protagonista, force a mudança, force a disrupção, por mais doído que seja, tá? A zona de conforto ela é gostosinha ali, te deixa bem e tal, mas ela mata o seu negócio. Quando você está vendo a tempestade lá na frente, pode ser que ela passe por aqui e tal, já dê um jeito de se virar, já dê um jeito de ir para o outro lado, já fuja dali, mesmo que ela vá para o outro lado, você se preparou e você estará melhor para entregar o que você precisa entregar. Cultura da colaboração. De novo, a empresa não é nada se não tiver pessoas. E as pessoas, elas precisam fazer parte de algo. Elas precisam evoluir. E a dor do crescimento, ela vale a pena quando você tem retorno. E o que é o retorno? É o crescimento em conjunto. Então, a empresa cresce, as pessoas crescem. Crescem em cargo, crescem em responsabilidade, crescem em autonomia, crescem em salário, crescem em bônus, crescem em tudo que for possível. Mas isso só faz sentido se as pessoas fizerem parte, senão elas não conseguem engajar. Estimule os times a trabalhar em conjunto. Eu dei alguns exemplos aqui, vale frisar. Então, por exemplo, se eu faço uma proposta comercial e vou mandar para o cliente, eu não mando direto para o cliente. Eu mando para 2 pessoas do meu time a avaliar. Eles avaliam, comentam, a gente chega numa melhor versão e manda. Tá? E a gente faz bastante propostas, não são poucas, mas todo mundo faz isso. Um artigo meu que vai para o blog, esse material que vocês estão vendo aqui que a gente construiu, isso passou por revisão de pelo menos umas 6 pessoas. Vários ensaios, várias dicas, várias melhorias. Essa ação do QR Code, para vocês baixarem o material como está aqui, foi um aprendizado que a gente teve há poucos dias atrás, até uma bela dica do Zé, por exemplo. Então, a colaboração faz a diferença, ela te leva mais longe. Crie formas de que as pessoas colaborem em si no dia a dia. Tá? Então, dei o exemplo das revisões, dei o exemplo do conceito de squad, né? Pessoas diferentes, áreas diferentes, trabalhando juntas em prol de um momento específico, de uma ação específica. Por último, invista em maturidade tecnológica. Tá? Todo mundo sempre teve a cabeça de que tecnologia é cara, de que é difícil, de que não é para qualquer um. Tá? Isso já ficou no passado faz tempo. Hoje em dia você tem soluções para desde uma empresa única, né, até uma empresa com centenas ou milhares de pessoas trabalhando. Há soluções para todos os bolsos.
A nuvem vem para isso, né? Você paga por uso, você contrata e usa só o que você precisa. Você não tem CAPEX, você não põe dinheiro antes de utilizar, etc. E a mesma coisa com os softwares, a mesma coisa com uma série de outras ferramentas que vem se popularizando, como machine learning e assim por diante. Tá? Então, a minha dica aqui é pare para olhar, peça ajuda para alguém, traga pessoas de tecnologia para o seu time e invista em maturidade tecnológica. Né? Há muitas soluções que vão fazer com que a sua empresa tenha grandes saltos, tá? Com pouquíssimo investimento. Então, se preocupe com isso. Tá? Use ferramentas, pesquise, olhe, né? A gente vê, o próprio Google constrói um monte de coisa maluca, incrível para pequenos negócios, a Microsoft já fez isso a vida inteira, um monte de startup tratando pequenos problemas do dia a dia operacional e tal. Então, a grande questão é, o mundo de hoje e o mundo do futuro o mundo do futuro está sendo feito hoje baseado em tecnologia. Tá? E você não vai conseguir operar se você não for baseado em tecnologia. Não importa se você vende na esquina, não importa se você é uma grande empresa. Você precisa olhar e pensar em como você melhora a experiência do teu cliente, em como você agrega valor à sua entrega e fazer isso baseado em tecnologia. Bom, pessoal, aqui eu deixei maior os slides para que vocês possam ter acesso aí à apresentação. O conteúdo, no geral, que eu tinha para passar para vocês encerra-se por aqui. E agora, sou todo ouvidos aí para responder dúvidas e agregar se houver algo a mais que eu possa trazer para vocês. Muito bom, Luiz. Pessoal, um conteúdo enorme, muito grande, né? Tem algumas questões aqui para o Luiz, e eu já vou trazer, mas antes, para não perder aqui o calor, aqui, perder quem está engajado, eu vou disponibilizar o link de avaliação da aula aqui no chat, então eu vou colocar agora. Deixa eu colocar no outro chat também, a gente tem duas ferramentinhas aqui. Pois bem, então vamos lá, pessoal. Luiz, primeiro vamos para aquele box agora, que é o pergunta e resposta, que é uma área bem, é uma hora bem bacana aqui, bastante gente gosta e fica esperando, aguardando esse momento. Então, tem uma pergunta aqui do guest 6760. Turma, eu vou pedir um favor. Quando enviarem a pergunta, antes da pergunta, coloquem, por favor, o nome, porque fica mais bacana. É sempre legal citar quem está trazendo, quem está contribuindo aqui para a discussão. Então, diz esse convidado, você citou bastante trabalho de marketing na sua visão. O marketing é um núcleo que tem as atividades mais importantes para fazer com que o negócio novo se torne relevante em mercados muito competitivos? Então, a pergunta aqui, Luiz, de novo, ele diz que você, em vários momentos, colocou o marketing aí como um front relevante para o negócio da Binário. A questão dele é se você acha que o marketing tem um papel fundamental e essencial no trabalho que vocês desenvolvem, principalmente porque atuam no mercado super competitivo. Tá. Tem uma questão que me preocupa um pouco, é o que o mercado entende por marketing, tá? Então, se você falar assim, anúncio, propaganda, outdoor, etc., esse é o marketing que é essencial, talvez não seja, tá? Mas o que eu vejo é que, assim, não existe um comercial, não existe um produto, se ele não for comunicado, tá? Então, o que é importante aqui é, assim, a comunicação é essencial para qualquer tipo de negócio, tá? E aí você tem todos os pilares que eu citei, você tem desde a definição do público-alvo, do mapeamento da tua capacidade, tá? Porque não adianta você pensar assim, pô, legal, eu sou uma loja da esquina, eu quero me comunicar com mulheres, porque meu produto é para o público feminino, eu vou fazer Google AdWords, eu vou anunciar no Waze, ou vou fazer um Instagram para fazer posts, né? Só que se você não conseguiu pensar ali em como você vai produzir aquele conteúdo, como é que vai ser o estilo, qual que é a tua estratégia, vai postar todo dia, não vai, etc., e garantir o recurso para que aquilo aconteça de forma consistente, tá? Você vai estar gastando esforço com marketing, grana ali e tal, e talvez você não tenha retorno. Então, o que eu quero falar para você é assim, comunicar é essencial, tá? E a gente leva a linha de que, assim, eu devo me comunicar o máximo de vezes possível que eu consiga fazer com qualidade, tá?
Então, não é publicar qualquer coisa, não é sair o tempo inteiro postando, etc. Na verdade, a gente tem que garantir que o que está sendo comunicado está muito bem alinhado. Tá? E aí sim, você vai ganhando corpo, vai gerando receita, vai aumentando a tua capacidade de investir e você vai conseguindo se comunicar mais e mais e cada vez mais. Mas o marketing, na minha opinião, ele é essencial porque ele que dita, né, a frase, o jeito, o speech, o que tem que ser falado, o que não pode ser falado. A gente faz isso muito bem aqui, tipo, eu estou falando de concorrente, você não me vê falar mal de concorrente, você não me vê eu falar mal, não, pelo contrário, a gente agrega valor para o concorrente, tá? Então, isso é tudo direcionamento de marketing, a gente construiu essa forma de nos comunicarmos, tá? Então, eu diria que sim, o marketing, ele é essencial, você só tem que cuidar, porque, na verdade, o marketing, ele está em todas as áreas ali, ele não é uma área sozinha, ele não vai sozinho gerar nada, né, se ele não tiver integrado. Tá? E comunicando o que as outras áreas estão fazendo, estão gerando. Esse ponto que o Luiz trouxe, turma, é muito interessante, principalmente quando a gente entende a perspectiva da Binário, que é um negócio B2B. E enquanto o Luiz estava respondendo, eu vim dar uma olhada no Instagram da Binário, que é esse aqui, ó. Aqui você consegue ver um pouquinho. Então, assim, se conectem lá, porque, assim, tem uma estratégia aqui de construção de conteúdo baseado muito numa questão que o Luiz trouxe anteriormente, que é educar o mercado e o cliente. Então, assim, essa é uma dica também bastante interessante do ponto de vista de marketing, que é você gerar engajamento justamente porque você está compartilhando um conteúdo que é estratégico para você, mas tem valor para quem está lendo, não é aquela mera propaganda, vamos dizer assim. Então, assim, eu comento isso, reforço esse ponto, porque nem sempre aqui no Restart a gente tem a oportunidade de trazer um empreendedor que está no B2B, e muda um pouco a lógica de produção de conteúdo, no sentido de que, da maneira como você engaja a tua audiência. Então, vale a pena dar uma conferida no Instagram ali, porque tem alguns insights muito bacanas ali. Tem uma outra Zé, questão... se me permitir só completar o teu fechamento, isso é bem estratégico, tá? Porque, assim, você vê todo mundo, compre aqui, contrate ali, clica aqui, faça isso e tal, e é o famoso jabá, a gente não faz, tá? Eu me nego, até eu tiro o logo da apresentação e etc, porque a gente quer ir pela linha da educação. Eu quero, assim, naturalmente, eu ensinei você o que é nuvem, como você vai, como que você adere, quais são as preocupações, como que você avalia um fornecedor, e eu quero que por aquilo ali você olhe assim, pô, eu quero ser cliente desses caras, deixa eu ir atrás deles. Aí você vem atrás da gente ali, tá? Então é um pouco dessa linha que a gente leva para tratar mesmo, é muito pautada em educação e se comunicar de forma estruturada, assim, não ficar, compre aqui, arraste para cima, compre aqui e tal, que eu acho que isso é um nível de marketing ali que mais atrapalha, né, o ecossistema de internet, redes sociais e tal, do que ajuda. Muito bom. Pessoal, tem o maestro Cassiano que está nos assistindo aqui, diz que está assistindo de uma TV, e ele teve um pouco de dificuldade ali em conectar com o QR Code, então eu só queria lembrar duas coisas. Logo no começo do chat eu disponibilizei o link para que você acesse o material, e a Luana, que é ali da Binário, está acompanhando aqui o chat, respondeu prontamente o maestro, disponibilizando o link para você acessar esse material. Então, vai lá, se você quiser ver depois, rever o vídeo, porque o vídeo vai ficar disponível aqui. Então, se você quiser assistir num outro momento, conferindo os slides ali da apresentação, você tem possibilidade de retomar os pontos que o Luiz cobriu aqui. Luiz, tem uma pergunta do Lucas, que ele quer saber como funciona o seu setor de RH para reter os talentos da sua empresa e como você engaja o seu RH para entender qual é o perfil do colaborador ideal. Isso é um grande desafio. Sinceramente, a gente não matou o RH porque não dá, né? A gente tem a operação de folha, essa coisa toda que você precisa de fluxo ali e tal. Mas como eu citei, não é o RH que engaja as pessoas, tá? Não é o RH que está na linha de frente ali, pensando em dinâmica ou nisso ou naquilo. É o marketing. A gente vende para dentro e depois a gente vende para fora. Tá? Então, o evento para o time, o happy hour, a dinâmica, o curso, o treinamento, o estímulo, etc., isso vem do marketing. A gente trata o time interno como um público-alvo. Tá? Então, eu vendo para o time interno.
E aí, eu acho que tem muito uma questão da proximidade do time mais novo, do time mais júnior, aquele time que está crescendo ali, com a gente, né, com a gestão, com a diretoria, etc. A gente está trabalhando junto o tempo todo, não tem diferença de mim para eles, entendeu? Então, eu acho que isso é o que a geração busca, é o que a galera está querendo, eu quero construir. Né? E aí o cara vê, ele tem acesso aos nossos números, ele participa das reuniões de fechamento, ele sabe o que a gente cresceu, ele sabe o que a gente está deixando para trás, sabe o que já deu de lucro, sabe o que já deu de prejuízo, tal, e ele está vendo que a coisa vai crescendo, ele vai ganhando mais, ele vai tendo oportunidade, ele vai tendo pessoas para ser líder, né? A gente tem pessoas que entrou na Binário Cloud como estagiário, hoje tem time de 10 pessoas abaixo do cara, né? Então, a prática vale mais do que 1000 palavras, assim. Então, a nossa forma de fazer com que aquela cultura, aquela coisa aconteça, e fazer com que as pessoas tenham autonomia, trabalham, resolvam os problemas, né? Eles saibam que eles vão contar comigo, vão contar com outros diretores, com outras pessoas para ajudá-los, né, para defender. Tipo, porra, fiz um negócio aqui, deu merda. Tipo, cara, o cara não vai ser crucificado, sabe? Ele vai ter apoio para resolver o problema dele. Ele vai depois ter uma lição com aquilo. Vamos aprender junto para que não se repita, etc. E isso faz com que as pessoas fiquem bem. Tá? A gente tem um desafio ainda, que é um desafio de contratação. Não é fácil contratar. Tá? Avaliar a triagem, trazer candidatos, etc. Isso ainda é algo que a gente precisa amadurecer. Mas, no geral, depois que as pessoas estão aqui dentro, né, é um lugar que, particularmente, eu trabalho como a gente ama trabalhar, assim, saudável, é flexível, você tem recurso, você participa, você ganha o melhor que dá para você ganhar, né, pro porte da nossa companhia e tal, e acredito que as pessoas entendem e acreditam, né, e quando o santo bate ali, quando tem sinergia, a coisa acaba acontecendo, tá? Então, é um trabalho feito por todos nós e não só por uma área específica. Bacana. Ô, Luiz, quantos funcionários tem hoje na Binário? Então, operação direta na Binário Cloud, a gente está na casa de 40 pessoas. Legal. Tá? Direta nesse tamanho. A gente tem bastante gente indireta. Tá? Eu diria que a gente deve bater em torno de umas 100, 150 pessoas indiretas. Assim. A gente conta com muitos... Vou dar exemplo. Tem que fazer um trabalho imenso de portal agora, pensar a experiência de compra, etc. Eu não tenho maturidade nem fluxo financeiro suficiente para eu ter um cara full-time aqui, né, um head de UX, um cara com altas bagagens. Então, eu trago esse cara part-time, ele apoia a gente em trabalhos. Né? E a mesma coisa com assessoria de imprensa, a mesma coisa com o jurídico, a mesma coisa com a operação. Aí eu citei toda a camada de canal ali, né? Nosso crescimento, a capilaridade comercial é muito grande por meio de canal e etc. Então, o nosso núcleo aqui está totalmente focado em produto, comunicação. E aí a comunicação entra nesses detalhes que a gente falou, comunicação educacional, treinamento, capacitação. Inclusive, o nosso time de venda, hoje, ele é preparado para suportar o canal. Então, ele ajuda o nosso parceiro, o nosso canal a vender, mais do que propriamente dito está preocupado em ir para o cliente final. Né? Então, a gente vai aumentando aqui os nossos pilares para suportar uma carga muito maior. Legal. Uma pergunta aqui por um convidado que não está identificado, ele quer saber como é que o que você considera essencial para demonstrar para clientes que o serviço de vocês tem a mesma qualidade que uma AWS, por exemplo? Então, romper a barreira da confiabilidade é difícil. Tá? Não vou falar para você que é fácil, não vou falar que tem receita de bolo e etc. Você precisa estar muito bem preparado. Tá? Vou dar um exemplo para um perfil dos nossos públicos, que é o cara técnico. Tá? Quando eu vou lá, sento para falar com o CTO, ou melhor, com um analista de infraestrutura ou com um gerente de infraestrutura de uma determinada empresa. O cara é técnico, ele entende de máquina, entende de hardware, entende de rede, entende de banco, entende de aplicação, entende de tudo. Tá? Porra, como é que você ganha a confiabilidade desse cara? Mostrando que você também entende. Trazendo cases, trazendo exemplos, mostrando, dando acesso a material. Pô, você já viu esse case aqui? Ó? Você quer migrar teu SAP, XPTO com Banco Oracle, não sei do que? Dá uma lida aqui no nosso site, ó, tem esse case, lê isso aqui. Né? Aí tem lá o depoimento do cliente. Né? Então, você vai criando ferramentas ali para você romper a barreira da confiabilidade. Por isso que lá atrás, nos primeiros slides, eu falei sobre criar os clientes fãs. Tá? Porque ele é o cliente que ele fala por você. Tá? Ele é o cara que, se eu ligar hoje e falar assim, eu estou vendendo aqui para uma empresa multinacional, não sei o quê, o cara está um pouquinho com o pé atrás, você troca uma ideia com ele para mim?
Eu não preciso pedir para ele falar nada. Ele já teve a experiência, ele já teve a vivência, tá? Ele vai ser muito transparente, assim como a gente sempre foi com ele também. Ele vai dizer, olha, a binária era ruim nisso, melhorou muito rápido, a binária é bom nisso aqui, tem evoluído pra caramba, eu tive esse tipo de problema, os caras trataram de tal jeito, né? Porque a grande questão é assim, melhor ele é muito conceitual. O que é melhor para você, o que é melhor para mim? Se você souber usar a Amazon, se você for expert em tecnologia, se você manjar de nuvem pra caramba, etc., a Amazon é boa demais, não tem nem o que dizer, é uma inspiração, né? Só que a grande questão hoje é as pessoas não sabem usar a Amazon, não sabem usar a nuvem, não sabem migrar de casa para lá. E ele faz aí, desculpa o termo, faz um monte de merda. Perde dado, gera experiência ruim para o usuário, gasta um monte de dinheiro com um simples comando besta que ele dá, o dólar vem, dá uma paulada, o cara não se preveniu daquilo, imposto que você tem que recolher quando você fatura algo fora e tal. Então, a gente conseguiu criar formas de mostrar que a gente é um facilitador. Eu não dou só máquina, eu dou máquina, eu vou ajudar o teu time de TI a usar aquilo direito. Eu não vou deixar teu cara errar, eu não vou deixar teu cara perder dado, eu não vou botar a tua operação em risco. E aí você começa a ter apoio de outras áreas que têm essa preocupação, de um cara de compliance, de um presidente, de um CFO e etc. Então a grande questão é assim, cada negócio tem o seu jeito, tá? Mas você precisa ter condições de ganhar confiabilidade em cada uma das pessoas que você vai ter o contato durante o processo de venda, tá? Que aqui não é curto, tá? A gente leva, às vezes, 6 meses para vender para uma empresa. Já teve clientes que a gente levou 2 anos. O cara, a gente foi dos primeiros a prospectar e faz pouco tempo que ele está aqui como cliente e tal. Então, você precisa ir criando mecanismo, tá? E aí volta o marketing, né? Volta a educação e tal, que são ferramentas que você vai criando ali para reforçar, para endossar, né? Acho que endosso é a palavra-chave aí. Luiz, tem uma questão, a Patrícia Gomes, ela perguntou o que é o SaaS, né? E eu expliquei aqui, estava digitando para ela no chat aqui, que é o Software as a Service, e ele está muito relacionado ao modelo de negócio que está embutido aí na sua estratégia de empresa. Fala um pouco desse modelo e desse posicionamento. Perfeito. Eu vou falar primeiro pelo as a Service, tá? Que isso é uma questão de modelo de economia. É o que a gente está vivenciando hoje, tá? Então, um exemplo prático que você tem no seu dia a dia. Ao invés de comprar uma bike, você passa aqui na Faria Lima, pega uma do Itaú e você paga por 1 hora de uso, 15 minutos de uso. Então, você está tendo bicicleta as a Service, né? Trazendo isso para o conceito de TI, seria como se você estivesse comprando infraestrutura as a service, você está alugando uma infra para poder utilizar. O Uber é a mesma coisa, em vez de você comprar um carro, você compra o direito de usar por aquela rota e você paga por aquele uso. Então, a economia como serviço também é algo que pessoalmente eu estudo, gosto muito, acho que todos aqui deveriam estudar porque é o futuro, né? É aquela coisa de, ao invés de eu tirar um caminhão de dinheiro do bolso para comprar hardware, eu alugo a fração hora de uso. Tá? E aí eu garanto que eu tenho a máxima eficiência possível, não despendo caixa, etc. Né? Eu tenho despesa e não tenho investimento imobilizado e tal. E aí, em TI, você tem IaaS, né, Infraestrutura as a Service, PaaS, que é Plataformas as a Service, e Software as a Service. Tá? E aí, cada nível vai dependendo do nível técnico. Então, você como usuário, tipo, você vai usar um Netflix ou você vai usar um Salesforce. Isso é software as a service. Você entra no URL e loga e usa. A plataforma como serviço, ela depende de um pouco de configuração e tal. Então, já vai mais para um cara de TI ali, de baixo nível. E a infraestrutura mais baixo nível ainda. O cara está alugando máquina, rede, etc. Ele vai lá, quer fazer o deploy de um software, de uma plataforma, do que ele quiser para entregar para o usuário final. Então, acho que a grande questão aqui é o as a service, tá? O que você puder transformar do teu negócio aí para o modelo como serviço, você vai poder ir para essa linha de receita recorrente, de previsibilidade de receita, etc., gerando benefício para o teu cliente de pagar pelo uso, né, de ter uma aquisição ali mais simplificada daquele bem em si. Perfeito. Turma, a gente está chegando no final, tem algumas perguntas que eu vou trazer para o Luiz, então se ainda tem alguém com uma pergunta aí engatilhada, agora é a hora. Deluca pergunta, vocês focam no tamanho da empresa para prospectar? Qual é a tua estratégia ali comercial de abordagem de cliente? Você atua no pequeno, médio ou grande?
Perfeito. Isso foi bem importante, foi uma das primeiras coisas que a gente fez na validação da hipótese de negócio. Tá? Vou pegar o seguinte, empresa multinacional. Quase sempre, essas empresas já possuem contrato global com provedores de cloud. Tá? Então, dificilmente eu consigo vender infraestrutura para uma Volkswagen, para a Ford, para qualquer empresa desse porte. Os caras já têm contrato com a Microsoft, já tem com o Google, já tem com a Amazon, etc. Então, se eu for vender infraestrutura, não faz sentido eu prospectar esse perfil de empresa. Tá? Por outro lado, o meu negócio ele é muito caro. A infraestrutura é cara, hardware é muito caro, data center é muito caro, etc. Então, eu não tenho capilaridade para atender um cliente de R$50, de R$100 por mês, etc. Então, sim, nós precisamos escolher ali um perfil de cliente que não seja gigante o suficiente para ser global, etc., mas que não seja pequeno demais para não consumir o suficiente para que a gente possa investir nele, tá? Então, digamos que a gente atende bem empresas brasileiras, numa camada de serviço e indústrias nacionais, principalmente, né? Não vou limitar em faturamento, mas se eu te der exemplos hoje a nível de funcionários, sei lá, vou ter escritório de advocacia que tem 50 funcionários, até escritórios que tem 1.000 funcionários, vou ter indústria que tem ali 5 milhões de dólares de faturamento ano, até 150, 200 milhões de dólares de faturamento ano, tá? E hoje a gente tem evoluído o nosso portfólio para poder atender operações globais. Então, por exemplo, o cara que tem um contrato com a Amazon ou com o Google global, eu não vendo infra, mas eu vendo serviço para ele. Eu suporto ele na Amazon, eu suporto ele no Google, eu sou o cara que faz todo o back-office ali para que ele se mantenha assim de pé. Tá? Então, a gente também foi evoluindo a nossa oferta e já estamos num roadmap onde a gente passa a ser uma nuvem global também. Né? Então, a gente está começando a construir zonas em outros países que não no Brasil, e isso já nos coloca num patamar aí de nuvem Tier 1. Tá? Então, também são esforços que a gente vai fazendo para ir expandindo gradativamente a nossa capacidade de atender outros públicos. Mas, inicialmente, a gente focou em indústria e empresas de serviços nacionais, dentro desse range aí de que vai gastar, tipo, de R$1.000 a R$100.000 por mês com infraestrutura em nuvem. Perfeito. Luiz, eu acho que a gente vai chegando ao final da aula aqui. Eu queria lembrar a turma que ficou disponibilizado aqui no chat o link para quem eventualmente voltar a assistir o vídeo, ou para quem vai estar assistindo pela primeira vez, você consegue acessar ali nos links a página de download para acessar essa apresentação. Eu também gostaria de reforçar aqui a importância de vocês avaliarem a aula, faz parte de um compromisso que eu tenho com o Luiz aqui, porque de dar um feedback para ele, e é um dos meios pelo qual a gente usa para melhorar essa experiência do Restart. Então, leva menos de 1 minuto, você acessa ali via link o formulário de pesquisa, é muito rápido, super importante para a gente. Luiz, queria agradecer mais uma vez a tua participação, conteúdo muito bacana. Eu tenho certeza que tinha muito mais pergunta aqui. Eu, particularmente, gostei bastante daquele slide sobre... Eu anotei aqui, por isso que eu estou olhando lateralmente, mas a questão das decisões estratégicas, onde você trouxe essa questão do trabalho em equipe, do aprendizado constante e dos OKRs. A gente já teve aula aqui falando dos OKRs, dos OKRs, e vocês viram na prática aqui como a Binário compõe isso dentro de um pilar estratégico junto com essa questão do trabalho em equipe e o aprendizado constante. Como é que ela cascateia esses objetivos, como é que integra as equipes por meio desses objetivos-chave. Então, esse é um ponto bastante bacana aqui também. Obrigado, Zé. É sempre bom estar junto com vocês, estar junto com a Startse, estar junto com a audiência. Eu agradeço muito o pessoal que puder, de fato, avaliar a aula, porque isso faz com que a gente melhore, né? Zé, as perguntas que ficaram, se puder compartilhar com a gente, compartilha comigo, com a Luana e tal, porque isso nos ajuda a construir material de educação, que a gente espera que volte aí para todo mundo como conhecimento e como aprendizado. Fica aqui o meu muito obrigado a todos e espero que a gente possa aí se encontrar fisicamente, em eventos, etc., assim que possível. Muito bom. E, pessoal, para quem vale a pena, então, só para reforçar aqui, para quem tem interesse em saber um pouco mais da Binário, conecta no Instagram, porque ali tem esse ponto que alguns de vocês trouxeram perguntas relativas a marketing, e eu acho que ali é um ponto de aprendizado interessante, justamente porque a gente está falando de uma empresa que é B2B e tem um posicionamento ali que é
é bem interessante e vale a pena dar uma conferida. Luiz, então uma boa tarde para você, para quem está aqui conosco até agora, uma ótima tarde, lembrando que às 17 horas a gente tem mais uma trilha aqui, então estamos na reta final, mas ainda tem aula muito bacana para acontecer, turma, 17 horas hoje, conecta aqui que a gente volta a conversar. Luiz, boa tarde, obrigado. Valeu, um abraço.